Bom, gente, vamos dando sequência. E eu tinha falado com vocês que a gente vai ver como é importante para um bom planejamento usar o exame correto. E esse caso é bem interessante na medida em que você vai observar que se a gente usar um exame que não é o ideal, pode ser um exame que te dê informação, que te dê uma imagem boa, mas que não te dê exatamente os parâmetros que você necessita, provavelmente você vai ter problemas relacionados no seu planejamento. Então vamos lá. Repare esse caso, essa paciente fez uma radiografia panorâmica e fez uma técnica que a gente chama de panorâmica para planejamento de implantes, aonde existe um software que vai ajudar a fazer as medidas. Tá? Foram feitas medidas na radiografia, inicialmente com esse acetato, depois transferido então essas informações todas com esse acetato para um programinha no computador que vai fazer essa impressão. Vocês perdoem, ela deixou cair café, mas o que importa é que a gente está observando que foi feita a imagem, foi feito as medidas, foram feitas todas as medidas, e esse colega leva então essa informação. Não tem erro de exame, não tem erro de medida, é o que se tem num exame 2D. E exatamente a intenção é comparar. E essa paciente, pelos motivos a que a ela cabiam, não fez a cirurgia com esse dentista. Procurou um outro, por qualquer outro motivo que eu não sei, e que esse pediu uma tomografia. O que favoreceu a gente fazer a comparação entre a imagem obtida através da panorâmica, que é um programa panorâmico para implante, é panorâmico com distorção constante, e a tomografia computadorizada com NBIM. Então a gente começou a comparar as medidas, né? Os 10 milímetros que a panorâmica tinha contra os 7 milímetros da TC, os 10 que eu tinha na panorâmica contra os 7 da TC, os 7 da panorâmica contra os 5 da TC. E aí você fala assim, Luiz, moleza, é só eu baixar sempre quando tiver uma panorâmica em torno de 3, tá legal. É uma linha de raciocínio? Vamos ver. Outra coisa, eu só estou comparando medidas que eu tenho nas duas. Eu não posso, por exemplo, verificar espessura. A panorâmica não me fornece espessura. Mas vamos voltar então nas alturas, já que as duas têm. A panorâmica então deu 10, 10, 7, a TC deu 7, 7, 5. Se eu for nesse raciocínio, com os 8 que eu tenho, baixa então em torno de 3, eu teria que colocar 5, quando na realidade ela possui 10. Para mim isso é mega sena, isso é concurso de loteria. Não existe planejamento que a gente pode dar jeitinho ou que a gente comece a pensar em fazer uma determinada estrutura, de uma determinada estrutura, sem que a gente tenha o parâmetro correto. E é por isso que eu coloquei esse caso para vocês, para mostrar que as medidas não são compatíveis. E aonde é que eu tenho medida de 1 para 1? Na TC. Aonde eu não tenho distorção nem ampliação? Na TC. Bom, vamos lá, vamos continuar dentro das especialidades. E aí, a endodontia hoje traz para a gente um outro campo. A endodontia hoje, com o uso da tomografia com NBIM, tem à sua disposição uma possibilidade de um planejamento muito mais efetivo, de uma evidenciação de alterações muito mais efetiva. Ela consegue hoje um tipo de atendimento, e eu tenho certeza disso, de muito melhor qualidade, exatamente porque ela consegue algumas conclusões que antes eram muito complicadas. Então, para pesquisa de fratura, de perfuração, a parte de visualização de dilacerações, localização de lesões, localização de canais, visualização do rompimento de corticais, ou seja, eu tenho uma série de indicações possíveis. Mas vamos começar com uma radiografia periapical de um paciente que tem o canal tratado, ele fez tratamento endodôntico, mas ele continua com sensibilidade.
E aí vem aquela pergunta horrível: doutor, eu não fiz o canal não tira no nervo, sem nervo não dói, como é que o meu está doendo? E você responde: vai melhorar, e o tempo passa, e você às vezes manda retratar, e o tempo passa, e o paciente vem te questionando por que a sensibilidade continua. Bom, se você olhar a lateral, você vai ver uma ligeira área óssea aqui. Isso aqui não é fratura, isso é superposição das imagens, olha. Mas eu tenho uma áreazinha um pouquinho escura aqui, que eu podia desconfiar. Eu tenho a superposição de uma área radiolúcica, depressão da glândula submandibular, com ápice eu não consigo ver com clareza se eu tenho reação periapical ou não. Bom, aí esse paciente que já reclamou 1, 2, 3, você tem a possibilidade hoje de fazer a tomografia e no corte panorâmico você vê realmente que você tem a área de perda, você tem as áreas periapicais, você tem lesão, você tem área de furca agora muito mais bem visualizada do que você tinha na periapical. Você tem a possibilidade de ver as áreas de periápice com muito cuidado, a área de furca, você tem a possibilidade de ver a área de perda óssea que você não via anteriormente. Então, a partir desse momento, o que você consegue de imagem que você não conseguia é muito grande. Então, se a gente continuar analisando esse exame, além de tudo, ele ainda tem fratura, o dente ainda tem fratura. Então, tudo que você não viu e que existia, era diagnóstico que você não dava e que você agora pode dar. Então, essa é o que a endodontia ganhou. Repara esse incisivo, tá? O núcleo exatamente no longo eixo do dente. A princípio, você vai reparar que ele está bem direcionado à parte interna do canal, e quando você faz a tomografia, você observa o quê? Você observa que tem fratura. Então, recursos que o exame tem. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo, exatamente levantando imagens e demonstrando a existência do quarto canal nos molares superiores. A gente sempre aprendeu que molar tem 3 canais: um mesovestibular, um distovestibular e um palatino. O molar superior tem essas 3 raízes e esses 3 canais. Só que a gente vem observando muito que no mesovestibular muitas vezes tem uma outra área que você vai encontrar, que é o que a gente hoje vai denominar como mesio-palatino. Então você vai ter 1, 2, 3, o quarto canal. E esse quarto que aparece como mesio-palatino, muitas vezes passa desapercebido no exame 2D. E que você vai ver absurdamente bem na tomografia. Olha a raiz mesial com 2 canais. Olha a raiz mesial com 2 canais. Tá? Então, esse tipo de imagem, esse tipo de informação, você não consegue no exame 2D. Repara que a gente fez os cortes, né, transaxiais, olha, e você observa exatamente o trajeto dos dois canais na raiz mesial, o mesovestibular e o mesiopalatino. Então, esse tipo de situação é extremamente interessante que a gente consiga hoje visualizar. Fratura, que é a grande solicitação feita pelo endodontista e os outros colegas, quando o paciente reclama de sensibilidade, e muitas vezes ele já fez as radiografias convencionais e não conseguem uma boa visualização e fazem a solicitação para pesquisa de fratura. A única coisa que eu quero deixar claro para vocês é que normalmente um dente fraturado traz junto com ele um núcleo metálico ou restaurações metálicas e que fazem o famoso artefato, o que dificulta um pouco a nossa visualização. Mas é um exame que nós temos possibilidade muito boa de encontrar as fraturas dentárias. Então você verifica o molar, suspeita de fratura, com lesão periapical, quando você faz o corte trans
você encontra a fratura no elemento dentário. Uma fratura bem bonita, né? Bem demarcada. Nem sempre as fraturas são tão bonitas assim, tão bem visualizadas, mas é um exame que você tem uma possibilidade grande de encontrar fratura. Um único senão, e que eu queria deixar bem claro para vocês, não tem milagre, por causa do artefato gerado pelas estruturas metálicas, tá? No caso de fraturas onde existem traumas muito violentos, como nesse caso, que foi um acidente de carro, o paciente bate com a boca. Nesse acidente automobilístico tem fraturas bem consideradas, fraturas de espinha nasal. Então, esse paciente com fraturas de côndilo, tá? Espinha nasal, de côndilo, rebordo. Então, são casos que realmente as fraturas às vezes vão aparecer realmente com muito mais força, né? Com uma boa visualização, né? Com uma imagem muito mais bem demarcada do que apareceriam normalmente com aquelas trincas, aquelas áreas que a gente às vezes suspeita que sim. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. É quando a gente não consegue ter uma informação assertiva, definitiva da fratura. Porque quando eu digo que tem fratura como radiologista, você como clínico pensa em remover, tá? O elemento dentário. Isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Cirurgia, né? Extremamente importante, outra especialidade que tem muito recurso de diagnóstico, de planejamento, advindo com a tomografia. Principalmente quando a gente fala de terceiros molares. Repara só, relação desse terceiro molar com o canal mandibular e com o seio, dois acidentes anatômicos extremamente importantes, pesquisa de fratura, controle pós-operatório, a visualização dos seios paranasais. Mas esse caso é emblemático na relação terceiro molar com o canal mandibular. E eu separei esse porque é um paciente jovem, tá? Que tem um terceiro molar mesioangulado, com a imagem superpondo a sua parte distal com o segundo molar, e uma relação bem íntima com o canal mandibular. Então, se a gente reparar exatamente no aspecto que eu tenho um terceiro molar e um canal mandibular muito próximos, eu preciso saber, ele está à frente, ele está atrás, ou se ele está passando no meio das raízes. Esse planejamento é extremamente importante para que a gente tenha condições de fazer uma cirurgia, de fazer o procedimento cirúrgico. Então, olha o caso desse rapaz, uma relação extremamente íntima do terceiro molar com o canal mandibular, e no exame tomográfico a gente observa exatamente o quê? Que a imagem do canal fica projetada entre as raízes. E como é que eu faço a cirurgia? Olha o risco de eu fazer a remoção desse dente e lesionar o nervo mandibular. Nós, nesse caso, especificamente, utilizamos um recurso de fazer a imagem em 3 dimensões através de um software chamado Dental Slice, aonde nós fizemos toda a imagem, mostrando o elemento incluso, mostrando o trajeto do nervo mandibular, tiramos o osso, né, exatamente para mostrar que o canal mandibular, né, o nervo mandibular, ele passava exatamente entre as raízes do elemento dentário. E eu costumo brincar nesse caso, que nada está tão ruim que não possa piorar, que quando você observa a visão, as raízes, elas agarram o nervo mandibular. Então, você aqui proceder a um ato cirúrgico, a remoção desse elemento dentário, e nós com certeza vamos ter um problema de uma secção, de um trauma nesse nervo, e isso trará sérias consequências ao paciente. Então é importante o correto planejamento, a visualização dessa imagem é primordial para que as coisas ocorram de forma segura num ato cirúrgico desse tipo. Repare esse caso, esse paciente fez a remoção do terceiro molar, né? Tinha a panorâmica mostrando a relação canal dentro de parâmetros normais,
sem maiores problemas, mas ele sentiu muita sensibilidade pós-cirúrgica. Foi feita uma imagem radiográfica, uma panorâmica, e observou-se o quê? Observou-se uma linha radiolúcida e que existia, então, a suspeita de uma fratura. Foi pedido um exame tomográfico e confirmou-se a fratura decorrente do processo cirúrgico. Um acidente que tem, que infelizmente pode acontecer, e que com o exame correto eu consigo detectar exatamente o que aconteceu para proceder o tratamento desse paciente. Então, a importância desse exame é grande. Repara só como eu tenho a visualização do traço de fratura, a visualização de um resto radicular aqui da cirurgia, mas eu tenho a visualização exata de como estão todas as estruturas. Bom, nós vamos, na nossa próxima aula, nós vamos ver a localização desses dentes, para que esse exame, e como esse exame, na realidade, pode favorecer a facilitar a localização desses dentes inclusos. Até breve.